Olá, meus irmãos. Estou tentando aqui voltar, um problema com a conexão, com a internet. Espero que com a segunda opção aqui de internet funcione bem, que dê para transmitir a aula. Vou aguardar aqui que os irmãos retornem aqui para a nossa escola dominical. Estou tentando aí, aproveita para dar uma avisadinha para os irmãos que estavam conosco, para retornarem. Muito bem, chegou até pergunta aqui porque achavam que era um problema relacionado à internet dos irmãos. Não, eu creio que a internet aqui do nosso aparelho que não estava legal, né? Então, mas eu estava usando a do celular, eu estou com problema na internet do celular. Eu estava usando a internet do celular e caiu, não está entrando. Está chegando, mas de qualquer maneira, está chegando o som e a imagem para os irmãos? Ou está ruim? Vou esperar aí que os irmãos retornem, né? Dê aí um feedback, um retorno a respeito disso. A irmã Lúcia voltou, a irmã Cida voltou, a irmã Vanessa, Isaac, a irmã Érica entrando agora. Ok, então nós vamos dar continuidade. Nós já tivemos aqui a abertura, oramos pelos aniversariantes, já fizemos alguns avisos e vamos dar a continuidade. Eu já ia entrar aqui para a lição bíblica. O que eu estava aqui dizendo é que nós estamos estudando, tendo aqui um estudo panorâmico do Antigo Testamento. E foi aí que nós perdemos a conexão. Então deixa eu ir lá para a apresentação da lição. Foi aqui que acabamos nos perdendo, né? Então, na lição de hoje, nós já entramos agora, vamos entrar, na verdade, no livro de Números. Lembrando que na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos aí 5 livros que compõem o Pentateuco. Penta de 5, teuco livros, 5 livros escritos por Moisés. E são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No estudo panorâmico, nós já tratamos aí do livro de Gênesis, o livro das origens, do início de tudo, e nós colocamos um esboço. No final aqui do estudo desse Pentateuco, eu vou recapitular esse esboço de cada livro. Mas estudando Gênesis, e vimos ali também os patriarcas, vimos o Senhor formando uma família e depois da família uma nação que saiu do Egito, e Deus agora está direcionando esse povo para a terra prometida. Então Êxodo é um livro que o nome significa saída, e Levíticos, relacionado à tribo de Levi. Nós vimos isso na semana passada. Eu sempre estou aqui desafiando os irmãos a lerem a palavra de Deus, a lerem o Antigo Testamento. Ah, pastor, mas são muitos capítulos. Divide isso aí pelos 7 dias da semana. E você vai ver que não é tão difícil assim não, né? Que é possível ler. Porque a sua leitura vai te dar uma visão total do que o livro traz. E com esse esboço, isso vai te ajudar muito a uma compreensão adequada do que a palavra de Deus diz. Ok? Então faça isso, tá bom? Faça a leitura, porque isso é algo muito importante. E agora os irmãos estão vendo, em Gênesis nós levamos pelo menos 3 domingos, agora Levíticos, Números, como é o caso, pretendemos já apresentar aqui o plano, o panorama deste livro, hoje, tá ok? Então, olhando para o livro de Números, nós temos aí este esboço que pode nos ajudar, pode te ajudar muito quando você for ler a palavra de Deus, para ter uma
compreensão adequada. Então esse é o esboço de Números. Esses 36 capítulos de Números abordam o quê? Capítulos de número 1 a 10 fala a respeito dos preparativos e leis. Capítulos 11 a 13 trata até Cades Barneia. Capítulos 14 e 20, eles estão em Cades Barneia, uma cidade. Capítulos 21 a 26, lutas contra reis. E até interessante, à medida que nós estudamos o livro, nós vamos perceber que eles enfrentaram aí as lutas, as dificuldades, e é um povo que chegou ali em 2 anos à porta da prometida terra de Canaã, e se acovardaram, ficaram com medo dos gigantes. Mas isto fez eles peregrinarem, e nessa peregrinação no deserto, eles tiveram que, mais cedo ou mais tarde, enfrentar o quê? A luta contra reis. Eles tiveram que se envolver em lutas. E também, capítulos 27 a 36, nós temos aí as leis, algumas leis ali que são descritas. Então, Números, esse número está relacionado aí ao recenseamento do povo, à contagem. É interessante, importante destacar que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que foram os corajosos, os demais espias, e o povo temeu. Então eles, nesta peregrinação no deserto, nos 38 anos, levanta-se ali uma nova geração, e todos aqueles morreram no deserto. Mas podemos observar que também, mesmo assim, com essa desobediência, Deus ainda abençoou esse povo, sustentando. E nós podemos olhar para a nossa vida, quantas vezes nós falhamos, fazemos um voto, não cumprimos, mas mesmo assim Deus ainda, na sua infinita graça, Ele vai nos abençoando. E podemos saber que só o fato de respirarmos, o fato de termos saúde, tudo isso é um apontamento para esta verdade de que Deus é o nosso grande amparador. O que nós podemos ainda observar em Números? Há algo interessante em Números. Nós vimos que eles saíram da escravidão da terra do Egito. Eles saíram, fizeram o percurso que nós mencionamos, Mara, o lugar onde as águas estavam amargas, Elim, e foram até o Monte Sinai. E foi necessária aquela parada para que o Senhor lhes desse as leis, orientasse esse povo. Agora estava ali para cumprir esta parte tão importante da promessa do Senhor a Abraão, fazer dele uma grande nação. Já tinha feito uma família, agora era um povo, e esse povo precisava de leis e orientação do Senhor para ser um povo modelo. Um povo que seria um modelo para diante de outras nações e outros povos. E ali no Sinai, eles tiveram esta parada, e após Moisés demorar, e o povo fez o quê? Pegou os ouros, derreteu, saiu o bezerro e foram adorar aquele bezerro. E Moisés quebrou as tábuas, e foi necessário a repetição também destas leis, e Moisés escrever novamente. E nós vamos encontrar agora este percurso, e é interessante, aqui não aparenta muito, mas se nós traçássemos aqui uma linha reta para cá, outra para cá, outra para cá, ia formar um N, ia formar a forma de um N. Então é um povo que, indo direto, chegariam rapidamente à terra prometida. Mas, quando Moisés envia os espias, trazendo aquela notícia, o que acontece? Eles ficam acovardados, e a maioria fala, são gigantes, vão nos destruir. E devido a isto, o povo não foi em frente, mas voltou. E talvez até, uma explicação talvez que nós encontramos para isso aqui, é claro que nós sabemos que aquela geração não ia entrar, o Senhor falou, com exceção de Josué e Caleb, mas
nos parece que eles voltaram e foram procurar talvez um outro caminho que eles achassem mais fácil de chegar na Terra Prometida. Um caminho onde não se deparasse com gigantes. E isto fez com que o povo peregrinasse esses 38 anos pelo deserto. Então, como eu falei, Números tem esse nome em virtude de dois recenseamentos mencionados no livro. Nós podemos ver aqui em Números, creio que já estão com as Bíblias abertas aí. Então, lá em Números, capítulo 1, versículo de número 46. Então, abra a sua Bíblia e nós vamos ler aqui também. Números, capítulo 1, versículo 46. Todos os contados foram 603.550. Então, aqui é o recenseamento, né? Um primeiro recenseamento feito para contagem, para saber nesse censo quantos haviam ali. Agora olhe lá em Números, capítulo 26, versos 2 e 51. Números 26, versículo 2. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos que em Israel for capaz de sair à guerra. Então foi feito mais um novo censo. E vamos ver aqui o resultado desse censo, versículo 51. São esses os contados dos filhos de Israel, 601.730. Então, 601.730. Então, nós vemos aqui uma pequena diferença. De 603 caiu para 601. Né? Então, são censos, a contagem do povo. Por quê? Primeiro, a primeira contagem, e agora, passado todos esses anos, uma nova geração, é feita uma nova contagem para registro. Né? E nós temos aqui, daí vem esse número, esse título ao livro de Números, uma repetição aqui, ok? Da contagem, do censo do povo de Israel. Então levaram 40 anos essa viagem direta. Naquela época poderia levar 2 a 3 meses, uma viagem direta. Mas eles levaram 40 anos para entrar na Terra Prometida. E já coloquei aqui um dos motivos. Chegaram muito perto, mas no entanto temeram. E foi necessário para que surgisse essa nova geração, porque Deus, com a sua ira, mediante o acovardamento do povo, não crendo na promessa do Senhor, eles pereceram no deserto. Mas é interessante, coisas que nós observamos. A roupa não gastou, a sandália, e eles ficavam ali no deserto, e Deus os mantendo, mesmo no deserto, alimentando, suprindo cada necessidade. Então é relevante nós fazermos este tipo de observação aqui. Então, nós podemos observar que eles fizeram uma viagem e foram até a cidade de Cades Barneia. E para isso, eles atravessaram 3 desertos, ok? Olha, o deserto de Sim, o deserto de Parã e o deserto de Zin. Então, é interessante, não é muito difícil, né, de memorizar esses nomes, apesar de não serem comuns. Deixa eu voltar aqui no mapa. Né? Então, do Monte Sinai, né, eles partiram. Do Monte Sinai, eles partiram. E para chegar ali, eles passaram pelo deserto de Sim. Sinai, já lembra o nome Sim. E chegaram aqui nesta região, deserto de Zin. Né? Então, só para facilitar, na verdade, eles passaram pelo Parã, lembra a parada, não é? Saíram de Sinai, Parã e Zin. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Se você quiser memorizar esses nomes, uma maneira talvez mais tranquila é isso. Eles saíram do Sinai pelo deserto de Sim, Sinai, Sim. Parã, só lembrar o nome Parada,
e chegaram ao deserto de Zin, ok? Então, eles atravessaram 3 desertos. Então, pense, se você imagina uma viagem no deserto, já é algo dificultoso, não é? Só de olhar e pensar na nossa mente areia, deserto, calor, suor, as dificuldades para alimentação, somente um Deus soberano, criador, para manter esse povo vivo e providenciar o mantimento e o alimento. Muitas vezes nós enfrentamos os desertos da vida aí. Deserto do desemprego, deserto da pandemia, deserto da quarentena. E a nossa tendência é ter a mesma atitude daquele povo que pereceu no deserto. Nos acovardamos também, tiramos os olhos do Senhor, olhamos para a dificuldade e para o problema. E isso tende a nos abater, a nos desanimar. Então eles fizeram uma viagem até a cidade Cades Barneia, e em Cades Barneia acontece essa situação de Moisés enviar 12 espias para ver a terra. Isto está escrito no capítulo 13. Então uma leitura no capítulo 13 vai ajudá-lo a compreender essa situação. É o ponto onde eles chegam próximos à terra prometida, e tão próximos que Moisés pôde enviar 12 espias para olhar a terra e ver como que era. E quais são as informações que eles trazem? Olha, realmente é uma terra que mana leite e mel. Olha, os frutos são enormes. E descreveu que realmente aquela terra prometida estava em pleno acordo com aquilo que o Senhor havia dito a eles. Porém, houve um mas no relato. E quando entra esse mas, cuidado com os mas que você fala, com os mas que você ouve, né? Porque diante de toda aquela descrição, que eram promessas do Senhor, eles se acovardaram, porque houve um mas. E esse mas apontava para a realidade de que havia gigantes ali. E eles diziam que eram como gafanhotos. Estamos vivendo uma época onde se está falando muito em gafanhotos, não é? Mas eles ficaram acovardados diante disso. Então o povo ficou amedrontado. É isso que nós encontramos aqui a partir do capítulo 13, essa descrição desta situação. Então, tenha muito cuidado com o mas, tá bom? E esta velha geração precisou ser o quê? Castigada. Olha em Números, né, antes do castigo, olha em Números capítulo 14, versículo de número 5, diz: Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Por que eles caíram com o rosto em terra, se humilhando? Se lermos aqui o 14, a partir do versículo 1, diz: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha as palavras do povo. Murmuraram várias vezes, já no início dessa peregrinação no deserto. Deus livrou com mão forte, abriu o mar vermelho, deu alimento, mas agora eles estão o quê? Murmurando. E chega ao ponto de dizer: quem dera morrer nesse deserto. Então, muito cuidado com as suas palavras. E eu digo cuidado com as palavras, porque pode ser palavras que vão despertar a ira do Senhor. Pode ser palavras que não vão reconhecer a glória de Deus na sua vida, o amparo que Deus traz para o seu povo. O povo murmurou e o resultado foi exatamente este: a velha geração foi castigada. E interessante, eles disseram: quem nos dera morrer aqui? Por que não morremos no deserto? E é o que vai acontecer. Esse povo vai peregrinar. Uma viagem que poderia levar de 2 a 3 meses se torna aí 38 anos. Aquela geração perece, né? Versículo de número 6 diz: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Será que há algo que nós podemos aprender com esses dois homens aqui? Podemos colocar esses dois jovens, Josué e Caleb? Eles foram. A maioria se acovardou. Eles eram 12 espias, representando cada tribo de Israel. E dos 12, 2 estão aí centrados no Senhor e na sua palavra. E não se acovardaram, mesmo quando esses 10 voltam e junto com o povo começam a reclamar, a murmurar e se acovardar, porque eram homens com os olhos voltados para o Senhor. Então, esta é uma época difícil que nós estamos vivendo. É um tempo de quarentena, pandemia, dificuldades em todos os aspectos econômicos, área da saúde e para a igreja também. E cabe a nós não nos acovardarmos. Deus está em busca de Josués e Calebes hoje em dia. E ainda que eu coloque aqui que seja homem ou 2 homens ali, mas os Josués e Calebes que eu digo são cristãos fiéis e verdadeiros, que estejam dispostos a fazer a obra do Senhor. E nós sabemos que no meio do povo de Deus existem homens, mulheres, jovens, adolescentes, mulheres, que Deus tem levantado em momentos difíceis para cumprir o seu propósito. Esse é um momento difícil, não é o momento de nós fecharmos o nosso mundinho, com o nosso grupinho. É um tempo ainda de manter fidelidade ao Senhor e à sua palavra. É um tempo de ir adiante. É um tempo de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, meu irmão, não se acovarde. Não seja como esse povo, né? Mas seja como Josué e Caleb, como Moisés e Arão, que rasgaram as vestes, que olharam para o povo e tentaram corrigir o rumo que o povo estava tomando. Então, na nossa vida cristã, vai sempre haver um momento em que nós precisamos levar esta voz com coragem, esta palavra para dizer, olha, você está indo para o lado errado, a direção é para cá, Deus está apontando para cá. Nós precisamos fazer isto. E volto a dizer, este momento que nós estamos vivendo é um momento que Deus quer homens, quer mulheres, que estejam servindo ao Senhor fielmente e com coragem. Então, em Cades Barneia, o que acontece? Acontece esse cenário, esta história conhecida, creio eu, dos irmãos. Os espias são enviados, ficam atemorizados, com exceção de Josué e Caleb, que deram essa impressão favorável, falaram, o povo é forte, mas quem nos mandou vir foi o Senhor. O povo é forte, mas é o Senhor. As dificuldades são grandes para nós nesse século, neste momento, mas é o Senhor que vai conosco. As situações para a igreja no período de quarentena e pandemia são difíceis, mas Deus ele sempre dá uma luz para nós, ele dá uma direção, ele dá um apontamento para que nós possamos fazer algo. Então, eu tenho dito desde o início, quarentena não é um tempo para a gente tirar férias. Eu não estou de férias, e pelo contrário, assim como todos os pastores, nós estamos trabalhando, na verdade é dobrado, se desdobrando para poder conhecer algumas situações novas e lidar com elas e fazer cursos e fazer algumas atualizações e trabalhar para a igreja. Então nós precisamos fazer isso. Então quarentena, pandemia, não é época para dizer eu vou esperar passar tudo para colocar em prática a ordem de Cristo. A ordem de Cristo, ela permanece nesse tempo presente. E quanto mais nós nos envolvemos no projeto de Deus, os temores diminuem, os temores vão embora e mais nós vamos exaltar o nome de Cristo, ok? Então, exatamente em Cades Barneia acontece esta situação. E logo após, o que nós vamos encontrar aqui? Nós já vemos aqui a rebelião. Veja, no capítulo 16, nós encontramos a descrição aqui dessa rebelião de Coré, Datã e Abirão. Podemos dizer que eram 3 vultos que estavam mal satisfeitos. Saíram do Egito para entrar em Canaã. Chegaram às portas e não puderam entrar,
Daí a revolta. Agora, eles não entraram por quê? Pelo acovardamento. Né? Então, às vezes há essa tendência de buscar culpados, não é? E muitas pessoas buscam culpados pela própria culpa. Ah, e muitas vezes isso aí vai cair exatamente aonde esse lançar de culpa vai cair em Deus. Porque às vezes diz, não, é a família, a culpa é do meu pai, que não me deu uma boa condição. Não, a culpa é da minha família. Não, a culpa é do meio onde eu nasci, da comunidade. E por fim vai chegar à conclusão que quem criou todos esses foi Deus. E vai estar culpando aí, inicialmente, indiretamente, ao Senhor. Então no capítulo 16, há uma história aqui que fala sobre rebelião e é algo terrível. Em Provérbios nós encontramos versículos que tratam desse ponto. Como o Senhor abomina a rebelião, o pecado da rebelião. E por quê? O Senhor viu isso também acontecer nesse povo formado por ele, um povo que se rebelou contra ele. Então há 3 nomes aqui destacados, aqui no capítulo 16, que fala de Coré, Datã e Abirão. E, é claro, não estavam sozinhos, não é? Tinha aí 250 homens que estavam ao lado destes homens. Veja só, 250 homens apoiando esta rebelião. É interessante que isso acontece algumas vezes no meio do povo de Deus, igrejas. Há um grupo que se levanta para rebelar, e quando se levanta, aí outros acompanham, e muitas vezes por quê? Estavam sem coragem. Eu já mencionei, eu já vivi isso em uma igreja, como membro, situações onde as pessoas começaram a agir com desvio doutrinário. Né? Passaram a não crer naquilo que era pregado. E com o tempo eles tinham reuniões e logo mais se levantaram. Mas o resultado foi que esse grupo saiu. Eu acho interessante que esses dias eu fiquei sabendo que alguns meses atrás um desses casais voltou à igreja de origem. Está de novo na mesma igreja. Né? Então, graças a Deus pelo trabalhar do Senhor, mas também pela permissão dessas vidas de serem moldadas pelo Senhor. Então, capítulo 16 trata da rebelião. Né? Então, esta situação durou até a morte de Miriam e de Arão. Né? Então, esses eram homens rebeldes, esses homens que Coré, Datã e Abirão, esses 250 homens, e esta rebelião durou até a morte de Miriam e de Arão. Logo após, nós vamos encontrar também aqui, no livro de Números, outras peregrinações. Eu mencionei no início que uma viagem direta poderia levar entre 2 e 3 meses, na época. Hoje em dia é possível fazer esta viagem, né? Mas eles tiveram que peregrinar. E peregrinaram porque tiveram que morrer aquela geração e a outra geração poder entrar na Terra Prometida. E eu mencionei que também essas peregrinações provavelmente foram resultado do medo do coração desses homens. Talvez buscando um caminho na mente deles que fosse mais fácil do que enfrentar aqueles gigantes. Né? Então eles tentaram fazer outras rotas. E nós vamos ver que isso não evitou que eles se deparassem com o quê? Com lutas, com guerras também. Então, nós temos aqui também uma descrição de outras peregrinações que aconteceram. Várias peregrinações devido ao erro, a esse erro que eu mencionei agora. Então, eles sempre encontravam resistência pela frente. Vamos pensar na nossa vida, nas escolhas que nós fazemos, trabalho, estudo, vida cristã. Você está enfrentando algumas dificuldades? Precisamos sempre examinar o nosso coração. Há dificuldades que servem para o nosso crescimento espiritual, mas sempre o autoexame é necessário na nossa vida. Um momento devocional que nós devemos ter a cada dia nos leva a ler a palavra de Deus e conversar com o Senhor e ouvir o que Deus tem a nos ensinar.
E algumas vezes o que nós encontramos aí das dificuldades, das resistências, são culpa nossa. Pense lá em Balaão. Foi necessário que a mula falasse com ele para que ele pudesse se corrigir do erro. Ele não enxergava nem mesmo um anjo postado à frente com a espada impedindo de ele prosseguir, porque os olhos estavam fixos no bem material, no grande pecado, digamos assim, da vida dele, né? Então nós precisamos também pensar nesse aspecto, né? O povo estava em peregrinação, estava rumo ao quê? A terra prometida, a Canaã. Há um cântico antigo que nós conhecemos e cantamos, não é? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então a Canaã que nós estamos indo é a Canaã celestial. No livro de Hebreus nos é falado a respeito dessa Canaã celestial. Então nós precisamos fixar os olhos lá. Não devemos tirar os pés daqui, mas precisamos ter os olhos também fixos no nosso caminho, na direção que devemos tomar. E quando nós encontramos resistência, vamos examinar as nossas escolhas, as nossas decisões. No livro de Lamentações, Jeremias ele diz: de que se queixa o homem? De que se queixa a alma vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Conheço uma pessoa que durante um tempo na vida dela, ela tinha um trabalho muito bom. Trabalhava para uma empresa muito boa e ganhava bem, mas vivia enrolado com as dívidas que fazia, com as compras. Ele era capaz de abrir a carteira e apresentar vários cartões de crédito. E aí, muitas vezes, há anos atrás, isso ele pegava, fazia rifas, porque ele se apertava com dívida, aí comprava lá uma TV, comprava um carnê de rifa e saía vendendo para pagar aquela dívida. Carro, ele não parava com o carro. Não ficava assim, mas não parava. E de vez em quando ele estava com um carro muito bom, daqui a pouco aparecia com um carro meia boca. E eu me lembro que um dia eu estava na casa dele, ele encostou com uma Brasília, e a Brasília ele encostou na frente da casa dele, entrou na sala, abriu a janela, aliás, abriu a cortina, e o pai dele estava ali na sala comigo e ele falou: esse carro está um problema, o assoalho está cedendo, o banco está torto, está me dando dor na coluna, agora o vidro não quer subir do carro e eu tenho que deixar aqui na frente porque senão alguém vai roubar. E ele começou ali em poucos minutos a fazer diversas reclamações. E aí o pai dele, de maneira sábia, calmo, citou essas palavras de Jeremias: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. E o pai dele olhou para mim e falou: eu fico torcendo para que o nome dele surja, para ver se ele se acerta de uma vez por todas. Mas ele conseguia dar lá os pulos dele e não chegou a esse ponto. Mas o que nós podemos observar é exatamente isso, aprender esta lição com a situação tão difícil do povo de Israel. Nos diz aqui exatamente isto aqui, né? Nos diz que eles encontraram resistência, né? Devido ao erro deles. Então aconteceram aqui diversas peregrinações, né? Então o que nós podemos dizer? Deus tinha o propósito de educá-los como povo, tornando-os conhecedores da lei e obedientes para na hora oportuna possuir a terra. Uma vez que o Senhor já tinha aqui estabelecido esse propósito, e propósito este de realmente conduzir o povo à terra prometida, Deus estava trabalhando com esse povo para o crescimento. Uma nova geração estava surgindo. E nós vimos lá no novo recenseamento contar acima de 20 anos. Então, Deus precisava educar esse povo. E é por isso que é necessário também, vai ser necessário repetir a lei. O que nós vamos encontrar no próximo livro a ser estudado, de Deuteronômio. Então, Deus tinha o propósito de educar como povo, tornando conhecedores da lei e obedientes, para na hora oportuna possuir a terra. Meus irmãos, nós vamos possuir a terra celestial. Nós somos forasteiros. E para isso nós precisamos também ser educados pelo Senhor. E nós somos educados através da sua palavra. Nós precisamos
ler e obedecer a palavra de Deus para o crescimento. Nós precisamos nos tornar conhecedores da verdade bíblica, da palavra de Deus. E nós precisamos sempre avaliar a nossa vida. Como está a sua vida? Desde o dia da sua conversão. Houve um crescimento espiritual? Você conhece mais do que ontem? Ou será possível que você ainda é como um neném em Cristo? Você só está tomando leite. Deveria ter alimento sólido, mas, no entanto, devido a esse pecado de não obedecer e ler a palavra de Deus, você parou no tempo. Então, que haja esse aprendizado mediante aquilo que nós podemos ver no povo de Israel. O que vai acontecer? Aí chega aquele ponto que eu mencionei, lutas contra reis. O fato de eles não lutarem naquele momento para entrar na terra prometida não impediu de eles terem lutas. Mas encontramos essa descrição também da luta contra reis. E dos capítulos 21 a 26 de Números, vocês vão encontrar exatamente isso. E há alguns nomes aqui de reis que nos ajudam a compreender. São 3 reis que foram vencidos nos capítulos 21 a 26 de Números. Primeiro deles citado é o rei Balaque de Moabe. Outro rei Og de Bazã. E o rei de Sion. O rei Sion, aliás, dos amorreus. 3 reis que foram vencidos. Eles não quiseram entrar diretamente e, na verdade, só adiou algumas lutas que eles tinham que ter, ou talvez podemos até colocar, ampliou o número de lutas devido à peregrinação que eles fizeram. E após as vitórias, eles chegaram finalmente às planícies de Moabe, perto do Monte Nebo. É interessante que nós podemos até encontrar um salmo que o povo está louvando a Deus pela vitória sobre esses reis. Eu achei que eu tinha colocado aqui, deixa eu ver se eu coloquei na... Ah, sim. Veja Salmo 136, versículos 18 a 20, eles estão aqui louvando a Deus pela tão grande vitória sobre esses reis. Eles louvam, é claro, pelas diversas vitórias, pelo cuidado do Senhor, mas este salmo é um cântico retratando a vitória sobre esses 3 reis que foram mencionados agora. Salmo 136, versículos 18 a 20. Olha só. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Sion, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cuja terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é um louvor, é um cântico. É duro olhar para essa desobediência do povo, mas ao mesmo tempo nós vemos que o povo aprendeu, né? Colocando ali a canção, recordando constantemente do grande feito do Senhor. Nós precisamos contemplar os grandes feitos do Senhor, né? Mas dessa peregrinação, eles agora, após as vitórias, chegaram à planície de Moabe, perto do Monte Nebo. E acontece o que por ali? É ali que acontece esta apresentação das leis. Os capítulos finais do livro, de 26 a 36, temos ali leis que entram na classificação do livro de Números, né? E o que nós vamos perceber é que é um preparativo já para Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei. Havia uma nova geração, uma nova geração. Então era necessário repetir as leis a este povo, né? Então, nós vemos que na fase final, nós encontramos aqui já uma descrição de algumas leis ali. Qual é o desafio espiritual que nós encontramos aqui? O que nós podemos tirar aqui desta aula, né? Olhar para a providência do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vemos a providência do Senhor sobre a vida do povo e a confiança que devemos depositar nesse Senhor. Eu mencionei, era um povo
rebelde, se rebelou, não confiou no poder de Deus e peregrinaram 38 anos no deserto. Mas a roupa não gastou, a sandália não envelheceu e, no entanto, Deus deu suprimento, apesar de uma situação tão adversa quanto aquela que era prometida na terra de Canaã, a terra que os espias viram e compartilharam. Mas Deus ainda manifestou a graça a esse povo. Eu me lembro, anos atrás, uma pessoa falou que estava conversando com uma pessoa que se dizia ateu, que trabalhava com ele. E chegou um ponto que essa pessoa perdeu tanto a paciência, que falou para aquele que se dizia ateu: olha, quer saber, Deus existe, Ele é tão bom, que permite que você fale que Ele não existe, duvide do feito dele e permaneça aí vivo. E é uma realidade, a Bíblia diz que Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus. Então nós podemos aprender algo aqui sobre essa providência divina e a confiança no Senhor que nós devemos depositar. Eu gostaria de ler aqui um versículo que podemos deixar como chave para esse livro de Números, que está em Números capítulo 21, versículo de número 9. E é um texto que o Senhor Jesus lembra durante o ministério dele. Ele faz uma citação dessa passagem. Então vamos lá em Números capítulo 21, versículo de número 9. É uma das experiências vividas pelo povo. Esse povo, diante de tantas murmurações, murmurou mais uma vez. Deus enviou serpentes venenosas e a cada picada matava aqueles que eram picados por ela. Então, se lerem aí a partir do versículo 4, vão ver esta cena. No versículo de números 21, versículo de número 9, diz: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, isso aqui era o quê? Ele tinha que olhar pela fé para aquela serpente de bronze. Então isso envolvia a fé, né? E a pessoa era curada, porque isso foi uma ordem do Senhor. Não há nenhuma ordem para adorar essas serpentes, como muitos apresentam, mas simplesmente olhar pela fé para ser sarado, para ser curado, né? Então, o Senhor Jesus ele faz uma citação exatamente desse momento, lá nos Evangelhos, quando ele está ali tratando com o homem. É um texto que também pode estar relacionado, talvez, à sua vida, se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, porque Jesus ele chega a esse ponto de afirmar lá em João capítulo 3, lá no versículo 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que Jesus, seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olhar para o Senhor Jesus e para aquilo que Ele faz na nossa vida, nos faz ver que é um Deus que realmente Ele tem providência em nossa vida. Ele cuida de nós em todos os aspectos. Mas o principal aqui a ser colocado é este: a providência de Deus para a salvação do homem, enviando Jesus para ser Senhor e Salvador. E uma vez que você creu nessa verdade, viva para esse Senhor. Creia na providência do Senhor e deposite a sua plena confiança nele. Essa história da peregrinação do povo no deserto, do povo de Israel, deve nos levar a pensar na nossa peregrinação neste mundo. Talvez o nosso trabalho, o nosso estudo, na nossa vida, os anos de vida que nós temos, como é que nós estamos caminhando? Crendo na providência de Deus? Estamos indo aí adiante com a plena confiança de que Deus é o nosso grande sustentador? Lembre-se, se você olhar para esta história da peregrinação, você vai perceber que Deus dirigiu o povo na coluna de nuvem durante o dia. Lembra? Deserto e a sombra eles podiam encontrar ali, porque Deus providenciava numa coluna de nuvem. Muitos que estão com calor, na exaustão do calor, não precisa nem estar no deserto, diz: quero sombra e água fresca.
e Deus providenciava a cada dia a sombra através da coluna de nuvem. E desta maneira também guiava o povo durante o dia. E a coluna de fogo durante a noite. Lembre-se, Jesus é a luz do mundo. Ele vem para iluminar o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que aconteceu com o povo pode acontecer conosco. Digamos, não no aspecto talvez de ir para um deserto e andar tantos anos, não é? Mas no deserto da vida. Deus está preparando grandes coisas para nós na pátria celestial, mas nesta vida Ele também tem bênçãos para nós. E talvez nós estejamos no deserto porque nós mudamos o rumo, nós deixamos de ouvir e obedecer à voz do Senhor. E isso é algo muito importante. Concluindo a nossa aula de hoje, vejamos, eles chegaram à porta de Canaã, mas foram dominados pelo medo. Chegaram à porta de Canaã, naquele período ali iniciais dos 2 anos, onde eles foram preparados com as leis, orientação do Senhor, para entrar na terra prometida e ser luz aos outros povos, mas pelo medo perderam a oportunidade de entrar. A Bíblia diz que o Senhor, o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Deus é um Deus que nos dá coragem, por isso que ele diz a José, ser forte e corajoso. Não te pasmes nem te espantes. E por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que vá. Lance fora o medo, lance sobre o Senhor. Volte-se mais para a leitura da palavra de Deus, para a comunhão com Ele, devocional, para a vida cristã prática, fazendo alguma coisa para o Senhor, e você vai ver como o medo vai se dissipando. Umas irmãs estão trabalhando, confeccionando aí as máscaras, e graças a Deus já temos um lotezinho para dar para os batalhões. Queremos ampliar isso, e talvez você possa fazer parte desse time, né? Trabalhando, produzindo algo para contribuir. Talvez você não possa levar, mas pode fazer a máscara, talvez não possa fazer, mas pode contribuir com oferta, e assim você não vai ter tempo para ter esse olhar de medo, né? Eles chegaram à porta de Canaã e foram dominados pelo medo. E ainda eu digo, quantas pessoas chegam à porta da salvação, mas são dominados pelo medo. Rejeitam essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Então, veja, Deus pode nos castigar sem criar maiores obstáculos, senão aqueles que nós mesmos criamos. A Bíblia diz que Ele corrige. Deus é como o pai, corrige aos seus filhos a quem ama. Porque o pai que ama o seu filho disciplina, corrige. Isso está em Hebreus. Mas, olhando para a história do povo de Israel, nós aprendemos isso. Deus pode nos castigar sem criar maiores obstáculos, senão aqueles que nós mesmos criamos. Qual foi o obstáculo que o próprio povo criou? Ficaram com medo, não entraram na terra prometida e desviaram o caminho mais fácil de entrar lá. Isso levou 38 anos de peregrinações, de outras guerras, não é? E tudo isso porque eles criaram os maiores obstáculos. Então, muitas vezes, somos nós mesmos quem criamos os maiores obstáculos para as nossas vidas. Concluindo, a única felicidade verdadeira é a que consiste na obediência aos planos divinos. Você está triste? Você está decepcionado? Você está aí murmurando, reclamando da sua vida e da sorte que você tem na vida? Você está depositando a sua felicidade na expectativa do quê? Dos bens materiais e das conquistas aqui? Lembre-se disso, a única felicidade verdadeira é a que consiste na obediência aos planos divinos. Então creia nisso, creia no plano divino. Deposite no Senhor a plena e verdadeira confiança. E medite no Salmo capítulo 1, que fala sobre o homem feliz, o homem bem-aventurado. Diz lá que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Podemos aí parafrasear, na roda dos murmuradores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Josué e Calebe tiveram prazer na lei do Senhor, Moisés e Arão, e confiaram que poderiam vencer aqueles gigantes.
né? Então, o homem feliz é aquele que confia no Senhor, que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Que esse estudo aqui panorâmico do livro de Números nos leve a ter esta verdadeira confiança no Senhor. A realmente nós confiarmos e descobrirmos que a única felicidade verdadeira é a que consiste na obediência aos planos divinos. E como é que você vai obedecer o plano divino se não conhecer a palavra dele? Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos meditar de dia e de noite para descobrirmos os planos divinos. E aí nós vamos adequar a nossa vida, as nossas habilidades aos planos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Os irmãos estão vendo aí. Concluímos aqui o estudo panorâmico de Números nesta única aula. Próxima aula, Deuteronômio. Então não tem tempo a perder. É necessário se dedicar a esta leitura sistemática, semanal, das passagens bíblicas, para que esta verdade se tornem vivas em seu coração. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, para que venhamos realmente exaltar ao Senhor. Que a nossa vida seja um reflexo de uma vida que encontrou a felicidade em Cristo e que caminha com plena segurança de que Ele é o Senhor e Salvador e também o nosso grande sustentador. Nós vamos orar e nesta oração final quero lembrar a vida dos irmãos que estão conosco aqui neste estudo, nesta live, irmãos que adentraram, pedidos que também chegam aqui, né? E vou orar aqui pela amiga da irmã Francisca França, que está internada, professora, aliás, que está com a Covid-19, né? São muitas situações que temos encontrado, mas eu gosto de lembrar sempre que também Deus ele tem operado maravilhas e já temos aí compartilhado vários agradecimentos de vidas de pessoas que se recuperaram bem, né? E também eu quero lembrar você que nós estamos aí, graças a Deus, com a confecção de máscaras a todo vapor. Alguns irmãos ofertaram, já temos aí uns lotezinhos preparados para levar para 2 batalhões e queremos continuar com isso, abençoar aí postos de saúde da nossa região. Então, se você pode ofertar, procure o irmão Estevão, mande uma mensagem para ele, mande oferta. Talvez você possa até mandar o depósito para a conta da igreja, mas especificar para o irmão Wagner, é uma oferta para as máscaras, né? E logo nós estaremos aí distribuindo e vamos compartilhar isso aí para que os irmãos percebam quão relevante é para darmos um testemunho nesta época. Amém? Vou orar agora pela aula de hoje, rogando as bênçãos da vida de cada irmão. Vamos orar. Querido Deus, neste momento nós queremos render graças a Ti pelo Teu amor, pela Tua paciência para conosco. Como é precioso olhar para a Tua palavra e perceber que a cada dia o Senhor nos ensina coisas novas. Através da lição de hoje, aprendemos que devemos realmente compreender que a verdadeira felicidade está no Senhor, em obedecer a Sua palavra. Mesmo quando tudo estiver muito difícil, nós precisamos lançar sobre Ti a ansiedade, sabendo que o Senhor cuida de nós. Pai, abençoe a vida do Teu povo. Manifeste a Tua graça, ó Deus. E que nós possamos, Senhor, nesse dia, realmente render graças ao Senhor através de nossas vidas. Eu oro neste momento também, ó Pai, pelo pedido da irmã Francisca, pela amiga dela que está com a Covid-19, a professora Laura. Coloque a Tua mão poderosa e saradora sobre esta vida, que ela possa se sentir amparada pelo Senhor. Eu oro também pelos irmãos que participaram nesse estudo nesta manhã, que possam ter sido abençoados pela Tua palavra, permanecer firmes no Senhor e se unir a nós na pregação e no ensino da Tua palavra. Oramos por este domingo, abençoe a vida do Teu povo, aqueles que estão enfermos, o irmão Luiz Walter no hospital, que o Senhor continue, Pai, abençoando na plena recuperação e os demais irmãos também. Coloque a Tua mão poderosa. Nos dê um domingo de bênção e que logo mais estejamos juntos para meditar na Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, aquele
aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Irmão Estevam está dizendo aqui que Carliane, sobrinha, está completando mais um ano de vida. Nossos parabéns a Carliane, que possa receber as bênçãos do Senhor. Amém? E também abençoando a cada irmão aqui, me parece que até o Julierme está por aqui com a Poliana, eu vi o irmão Estevam aí comentando, que Deus abençoe a vida de cada irmão. E lembre-se, hoje às 18h30 estaremos com a transmissão, canal do YouTube, Facebook, e que Deus venha nos abençoar no culto desta noite. Esteja conosco, convide alguém a estar conosco e convide alguém. Se você já curtiu a página do canal do YouTube, convide alguém para curtir lá também, para que melhoremos as nossas transmissões. Amém? Então que Deus abençoe. Graças a Deus, apesar da dificuldade inicial na transmissão, a queda aí, né, nós conseguimos voltar e deu tudo certo até aqui. Então que Deus nos abençoe, fiquem com Deus. E como diz a nossa divisa da Escola Dominical, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12.